Boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam muito bem de saúde e que espero também que todos tenham feito boas avaliações. E hoje vamos começar a semana com uma outra etapa. Então, seguindo o nosso plano de ensino, hoje a gente vai comentar alguma coisa sobre estudo das doenças das glândulas salivares. Então, a gente resolveu separar esse estudo das glândulas salivares em duas partes. Então, essa parte a gente vai falar sobre as glândulas salivares, principalmente em relação a processos inflamatórios e infecciosos. Tá? Então, o objetivo do nosso aprendizado hoje em relação às glândulas salivares é conhecer a etiologia, descrever a apresentação clínica dessas doenças mais comuns, descrever as investigações especiais necessárias para chegar a um diagnóstico definitivo, assim como o tratamento. Fazer o diagnóstico das alterações das glândulas salivares de acordo com a apresentação clínica e o resultado das investigações laboratoriais mais relevantes. Reconhecer os diversos métodos de tratamento das doenças que afetam as glândulas salivares e compreender o tratamento médico das doenças das glândulas salivares. Algumas doenças envolvendo glândulas salivares, às vezes é de competência da área médica, então a gente vai fazer uma abordagem sobre isso também, tá? Então essas doenças das glândulas salivares podem ser agrupadas de acordo com a origem, como de origem infecciosa, de origem degenerativa, de origem inflamatória, de origem obstrutiva e de origem neoplásica. Hoje a gente vai abordar os itens 1, 2 e 3 e na segunda parte a gente vai fazer referência sobre os casos de doenças salivares que causam obstrução do conduto da glândula e dos processos tumorais. Aqui fazendo uma breve recordação da anatomia das glândulas salivares. Então aqui você tem a glândula submandibular, a glândula sublingual e o conduto da glândula submandibular, e abaixo do conduto da glândula submandibular vocês têm aqui um nervo lingual que faz essa passagem por baixo do conduto da glândula submandibular. Tá? Então, só para vocês lembrarem da anatomia das glândulas dessa região. E aqui um outro perfil de vista lateral. Em amarelo vocês têm a glândula parótida e seguindo a sua trajetória parótida você tem o nervo facial com o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Então você tem aqui uma trajetória do nervo facial em íntima relação com a glândula parótida. E aqui numa outra vista, em azul a glândula submandibular, em amarelo a glândula sublingual e em verde o conduto da glândula submandibular e por baixo do conduto também, novamente, o nervo lingual que passa por baixo dele. E aqui outra vista lateral, você tem maior a glândula parótida e menor uma glândula acessória parótida e junto com a parótida e a glândula acessória, o conduto parotídeo. E aqui você tem o masseter e o bucinador, e entre o masseter e o bucinador, uma pequena parte do corpo adiposo da bochecha. Tá? Então você tem a parte anatômica e aqui por baixo, na região submandibular, a glândula submandibular. Então, dentro das possíveis causas de doenças de glândulas salivares, você tem as doenças relacionadas com as infecções. E dentre essas, vamos comentar alguma coisa sobre a cialoadenite viral, que vulgarmente chamada de cachumba, que é a causa mais comum de tumefação da glândula parótida. A causa principal é uma infecção por um vírus chamado paramyxovírus, o qual é transmitido pelo contato direto ou por uma infecção provocada por gotículas de saliva.
Tem outras causas também, o citomegalovírus, o vírus coriomeningite linfocítica, o Coxsackie vírus A, o exovírus e o EBV, o vírus Epstein-Barr, e é chamado também vírus para-influenza do tipo C. Em termos de epidemiologia, a cachumba ela é rara. Por que é rara? Hoje existe a vacina. Então, em termos de epidemiologia no Brasil, são menos de 150 mil casos que ocorrem por ano. O tratamento é feito com auxílio médico e a vacina é a saída para evitar, né? As características clínicas da cialadenite da parótida, né? Essa lesão, o período de incubação no paciente é em torno de 2 a 3 semanas e nessa fase o vírus é secretado na saliva. Pode afetar paciente de qualquer idade, mas o pico de incidência é entre 4 a 6 anos, com aumento sazonal no inverno e na primavera. Então, no início do inverno e na primavera, há um aumento do acometimento dessas lesões. Sinais prodrômicos, quer dizer, aqueles que aparecem antes do aparecimento clínico, né? Então, o paciente tem cefaleia, dor de cabeça, febre, mal-estar, dor abdominal, surgem 2 ou 3 dias antes dos aspectos clínicos característicos da doença começar a aparecer. Em aproximadamente 10% dos pacientes, as glândulas mandibulares podem estar envolvidas, tanto isoladamente quanto associadas às glândulas parótidas. O trismo é um sinal comum. A ingestão de alimentos ou bebidas amargas aumenta a dor. Os sintomas se resolvem gradualmente em 1 ou 2 semanas e após a resolução da infecção, o paciente desenvolve uma imunidade permanente. Então, ele não vai pegar de novo. A propagação principal é através de gotículas respiratórias no ar, por tosse ou espirro, toque em superfície contaminada e saliva. Então, são os meios de propagação da cachumba. O diagnóstico é basicamente clínico. Os testes laboratórios não são necessários para o diagnóstico, porém, eles são importantes em termos de saúde pública, em termos de epidemiologia, né, para você contactar quantos pacientes teve essa virose anualmente. A infecção aguda ela é caracterizada pela presença de IgM sérica, aumento significativo no título de anticorpo IgG, detecção de vírus por reação em cadeia da polimerase, com transcriptase reversa, chamada PCR-RT. O tratamento é sintomático, né? Então, quer dizer, você vai combater apenas o tratamento da dor e da febre. Então, é apenas tratamento sintomático. As complicações que podem advir da cachumba. Orquite nos homens, que é uma inflamação em órgãos genitais. Ooforite, ou também chamada de ovalite nas mulheres, uma inflamação do ovário. Outras complicações menos comuns, diabetes mellitus, pancreatite, encefalite, surdez neurosensorial. Então essa foi a doença principal que nós comentamos até agora, a cachumba. E outra doença enquadrada também entre as infecções de glândulas salivares, você tem a chamada cialodenite bacteriana aguda. É uma infecção de glândula salivar provocada por bactérias. A outra anterior era por vírus, então agora por bactérias. Afeta mais comumente a glândula parótida, tem como fator predisponente a estase salivar, quer dizer, a parada da saliva. E como condição obstrutiva, você tem o cálculo salivar, tampão mucoso, estrangulamento ou estenose do ducto e a redução do fluxo salivar. Então, você tem algumas causas que produzem essa redução do fluxo salivar. A maioria é de origem idiopática, mas drogas, principalmente os antidepressivos e alguns agentes hipertensivos, antihipertensivos e antihistamínicos podem provocar também.
Algumas doenças sistêmicas estão relacionadas, como a diabetes mellitus e a síndrome de Sjögren. E a radioterapia de região de cabeça e pescoço provoca também essa redução de fluxo salivar. Quais são as principais características clínicas da cialadenite bacteriana? O paciente vai sentir dor à palpação da glândula e pode ser acompanhado por febre e eritema, quer dizer, o vermelhão da pele que recobre a glândula envolvida. E coloquei de vermelho aqui para frisar que no achado intrabucal, a papila do ducto da glândula pode estar edemaciada. Saliva purulenta pode estar presente, que diferencia essa lesão bacteriana com a lesão viral, a chamada cachumba, que nós falamos anteriormente. Então, esse é um ponto importante para diagnóstico diferencial entre essas duas doenças, né? Então, essa aqui pode estar com a saliva purulenta e a saída do conduto da parótida é demasiada. Então, ele serve como diagnóstico diferencial. O diagnóstico, você vai identificar o micro-organismo pela cultura e antibiograma. Essa cultura você pega um material chamado suave e passa lá na saída do conduto da glândula parótida, né, que vai estar edemaciada e purulenta, e faz-se a cultura para evidenciar o micro-organismo presente e, ao mesmo tempo, realiza um antibiograma para verificar qual antibiótico que teria mais sensibilidade para o caso. Então, seria a antibioterapia e tratamento à dor usando analgésico. E, dentre essas doenças também, vamos comentar alguma doença relacionada com autoimunidade. Nós temos a chamada síndrome de Sjögren, que alguns autores consideram como doença autoimune, que envolve principalmente as glândulas salivares e lacrimais. Então, nessa síndrome de Sjögren, aquilo que eu falei inicialmente, às vezes há uma necessidade, um tratamento conjunto entre o cirurgião dentista e os médicos, principalmente os reumatologistas, e também, às vezes, os oftalmologistas. E a consequência da síndrome de Sjögren, o paciente vai ter xerostomia, quer dizer, falta ou diminuição de saliva, e xeroftalmia, que é diminuição de lágrimas. Os efeitos nos olhos são conhecidos como ceratoconjuntivite sica ou seca. Então, existem duas formas na síndrome de Sjögren, a chamada primária e secundária. A primária, você tem somente a chamada síndrome sica ou síndrome seca. Então, vai ter uma secura na boca de saliva e uma queda também de lágrimas. E na secundária, você tem as características da primária, o paciente apresenta a síndrome sica, quer dizer, a síndrome primária, e associada a isso, uma outra desordem autoimune. E qual que será essa outra desordem? Essa outra desordem é uma doença autoimune do tecido conjuntivo que envolve o colágeno, principalmente a chamada artrite reumatoide. Então, dentre as duas formas, a secundária, ela envolve a primária mais uma doença do colágeno, que é representada principalmente por artrite reumatoide. Outras doenças do tecido conjuntivo que podem estar envolvidas: o lúpus eritematoso sistêmico, cirrose biliar primária, esclerodermia, polimiosite, vasculite e doenças mistas do tecido conjuntivo. E cerca de 15% dos pacientes com artrite reumatoide têm síndrome de Sjögren. E cerca de 30% dos pacientes com lúpus eritematoso sistêmico pode envolver a síndrome de Sjögren. Então, é uma doença que precisa de um tratamento multiprofissional para o tratamento eficaz nesse caso. Causa, como eu falei para você no início, é autoimune, mas a maioria dos autores fala que é de origem desconhecida.
tem uma evidência de influência genética e ele explica que a hipersensibilidade imunologicamente mediada por linfócitos resulta na destruição de muitas glândulas exócrinas, incluindo as glândulas salivar e lacrimal. Então, essa é a explicação que eles dão para o aparecimento da síndrome de Sjögren. A prevalência ela é mais comum na faixa de 50 anos e em torno de 90% acomete o sexo feminino, numa proporção de 9:1. Então, a predominância no sexo feminino é quase a totalidade. Sinais e sintomas. Então, o principal sintoma, principalmente na síndrome primária, ou chamada síndrome Zika primária, é a xerostomia, diminuição de saliva. O paciente tem a saliva espumosa, dificuldade de mastigação e deglutição, alterações do paladar, língua seca, fissurada e despapilada. Mucosa bucal se torna vermelha e dolorida e favorece o aparecimento de candidíase secundária. E esse paciente pode ter queilite angular, que são aquelas fissuras ou rachaduras no canto da boca. E pode ter também aumento de cáries. O aumento da glândula parótida pode ser unilateral ou bilateral e pode ser observado em 30% a 50% dos pacientes. E é comum também o aparecimento das estomatites na cavidade bucal. Os pacientes com essa síndrome Zika secundária apresentam sinais e sintomas da doença do tecido conjuntivo associado, quer dizer, aqueles pacientes que apresentam a síndrome Zika secundária, que ele tem uma doença do conjuntivo associado, que é principalmente a artrite reumatoide, ele pode apresentar dor, tumefação em pequenas articulações. E uma observação importante, uma séria consequência dos pacientes que têm a síndrome Zika secundária é o desenvolvimento de linfoma, que é uma lesão maligna envolvendo principalmente os gânglios linfáticos. Então, é muito importante em termos clínicos que o paciente que apresenta essa síndrome de Sjögren, tipo secundária, um dos tumores que pode ter é o linfoma, principalmente envolvendo a parótida em até 7% desses pacientes. Então, é uma observação importante a fazer. As queixas oculares, quer dizer, o paciente envolvendo a parte ocular envolve o paciente queixa de sensação de areia, ressecamento dos olhos, olhos vermelhos com conjuntiva inflamada, chamada ceratoconjuntivite do tipo Zika. O diagnóstico baseia-se na história clínica, o exame clínico é resultado de muitas investigações. E no diagnóstico deve-se acrescentar a verificação da velocidade do fluxo salivar parotídeo, que é estimulado e em geral é inferior a 0,7 ml por minuto. E tem um teste chamado de Schirmer, que esse teste de Schirmer ele avalia a velocidade do fluxo salivar, que mostra que a quantidade de saliva é inferior a 5 milímetros durante um período de 5 minutos. E como é que a gente avalia esse teste de Schirmer? Como é que a gente vai fazer a interpretação do teste de Schirmer? A gente coloca um filtro de papel no fórnix ocular, quer dizer, lá no olho, e é observada a umidificação, quer dizer, como que vai se molhar esse papel, e a gente faz a interpretação. Ele é considerado normal em torno de 15 milímetros ou mais de umidificação do papel após 5 minutos. Ele é considerado leve entre 9 a 14 de umidificação do papel após 5 minutos. É considerada moderada entre 4 e 8 de umidificação do papel após 5 minutos. E, eu coloquei até aqui em vermelho, ela é considerada severa quando a umidificação do papel
menos de 4 milímetros após 5 minutos. É isso aqui que geralmente acontece nos pacientes com a síndrome de Sjögren, comumente que nós temos a oportunidade de realizar exames clínicos. E uma das recomendações, principalmente para os reumatologistas, geralmente eles solicitam a biópsia da glândula salivar para o diagnóstico dessa síndrome SICA, ou síndrome secundária. Então, a necessidade do cirurgião, geralmente o bucomaxila ou o cirurgião clínico geral, pode fazer essa biópsia, né? E nessa biópsia que nós realizamos, principalmente no lábio inferior, são retiradas entre 3, 4 ou 5 glândulas salivares menores e realizado o exame histopatológico para concretizar ou realizar o diagnóstico definitivo da síndrome de Sjögren. A mucosa, durante a biópsia, a mucosa de recobrimento deve estar clinicamente normal, pois sua inflamação pode afetar as glândulas subjacentes. E o que após a realização da biópsia de glândula salivar menor vai mostrar histologicamente? Vai mostrar histologicamente um infiltrado de linfócitos, focalmente as glândulas associadas, com uma dilatação do ducto e hiperplasia do revestimento ductal, perda cinar e fibrose periductal são os aspectos mais comuns. Mas uma evidência bem característica aqui é uma infiltração de linfócitos focalmente. É uma característica importante histologicamente da glândula salivar menor. Em termos de imagens, o que a gente pode realizar? Uma cialografia da glândula parótida, que mostra uma cialectasia, quer dizer, o estreitamento do conduto da glândula salivar e perda da arborização normal do sistema ductal. Padrão de árvore carregada de frutos sem galhas. Então ele perde aquele padrão como se fosse uma arborização quando a gente faz uma cialografia de glândula parótida. Aparência de tempestade de neve. Então fica parecendo uma aparência de tempestade de neve quando você faz a imagem de um paciente da glândula salivar, da parótida, em casos que o paciente tem a síndrome SICA ou síndrome secundária. Os achados laboratoriais. Então, em termos de exames laboratoriais, o paciente vai ter VHS aumentado, quer dizer, velocidade de hemossedimentação aumentada, níveis de imunoglobulinas, principalmente o IG, séricas, especialmente IgG, estão elevadas. Tem positividade para o fator reumatoide, que é encontrado em torno de 60% dos casos, e os anticorpos antinucleares estão presentes em torno de 75% a 85% desses pacientes. O tratamento e o prognóstico. O tratamento ele é sintomático, então, se o paciente tem uma secura ocular, vai usar lágrima artificial. Se tem uma secura de boca ou xerostomia, usar saliva artificial. E tem alguns artifícios que podem melhorar um pouquinho essa condição de secura. Pode usar goma de mascar ou balas, né, sem açúcar, que favorece um pouco a lubrificação da mucosa. E os sintomas podem ser aliviados pelo uso de produtos de higiene bucal à base de lactoperoxidase. Então você tem uns cremes que são vendidos em farmácias, você tem o chamado Biotene e o gel chamado Oral Balance, que são encontradas em farmácias que dão uma condição melhor para a boca seca, né, ou xerostomia. E tem alguns medicamentos que pode aliviar um pouco, não totalmente, porque esses medicamentos chamados de cialogogos, principalmente a pilocarpina e a cevimelina, que podem ser utilizados para favorecer um pouco, mas principalmente a pilocarpina tem vários efeitos colaterais. Ele é usado para exames, principalmente oftálmicos, né? Então ele tem algumas contraindicações.
Então, eles podem ser utilizados para estimular as salivas, mas são paliativos. E, dentre esses métodos utilizados, tem que se fazer uma prevenção do aparecimento da candidíase bucal, né? Então, quando o paciente tem xerostomia, é um campo favorável para o aparecimento de candidíase, né? E outra que favorece também é a aplicação de flúor. Então, outro capítulo, dentre as alterações degenerativas, nós podemos chamar as chamadas cialose ou cialoadenose, que é uma tumefação recorrente da glândula salivar não inflamatória, não neoplásica, bilateral indolor, afeta principalmente a parótida e o fluxo salivar não é alterado. A causa é idiopática, porém muitos fatores conhecidos são associados, como diabetes, problemas hepáticos, acromegalia, anorexia nervosa, uremia, pancreatite, fibrose cística, fome, bulimia nervosa, alcoolismo, insulina, sulfas, tratamento com iodetos, agentes antitireoidianos e a fenilbutazona, que é um anti-inflamatório potente. O diagnóstico da cialose. Então, diante da presença dessa cialose, a gente tem que identificar aqueles fatores predisponentes que eu li agora para vocês, né, os fatores predisponentes. O tratamento é corrigir esse fator predisponente que possa ter originado esse aumento da glândula salivar. Então, você corrigindo o fator predisponente, resulta numa redução do aumento de tamanho da glândula salivar. Outra lesão que é muito raro, mas que pode acometer principalmente a região bucal no palato, é a chamada cialometaplasia necrosante. É uma condição inflamatória incomum, quer dizer, muito raro, localmente destrutiva das glândulas salivares, e ocorre uma isquemia, quer dizer, uma falta de vascularização do tecido glandular, que leva ao infarto local. Pode ser confundida com carcinoma de células escamosas ou alterações malignas da glândula salivar. Por isso que ele tem que estar atento se aparecer um caso como esse aí na cavidade bucal. Então você tem um aspecto clínico, né? Realmente ele tem uma situação muito comum quando aparece, apesar de essa lesão ser rara, é no palato. Então vocês têm aqui uma área endurecida, né? Parece uma necrose central, e realmente parece um pouco, clinicamente, com carcinoma de células escamosas, né? Carcinoma espinocelular. Então, é uma doença autolimitante que, normalmente, a gente faz um acompanhamento. Fatores predisponentes para o aparecimento dessa lesão. Lesões traumáticas, principalmente no período que, às vezes, o médico vai fazer intubação, pode lesar o palato e provocar o aparecimento dessa cialometaplasia no palato. Anestesia local na região pela presença de alguns componentes da anestesia local, né, que pode reduzir a vascularização local, pode ser um fator que pode favorecer o aparecimento da lesão, né. Próteses mal adaptáveis é outro fator que pode contribuir para o aparecimento. Infecções do trato respiratório superior. Algumas cirurgias que realizam na região também pode ser um fator coadjuvante, e tumores também que podem aparecer e pode ser um fator predisponente. Características clínicas da cialometaplasia. Maior frequência nas glândulas salivares do palato, em torno de 75%. O palato duro é mais afetado que o mole. Outras glândulas podem ser envolvidas. Os homens são mais afetados, não muito predominantemente, né, em torno de 2:1. Muitas vezes é indolor, e ele é autolimitante, como eu falei para vocês. Dura de 6 a 10 semanas, e às vezes ela pode se regredir espontaneamente. Então a lesão começa como um nódulo, né, não ulcerado, geralmente associada a dor e parestesia. Então, dentro de 2 ou 3 semanas, forma-se uma úlcera
crateriforme que pode variar de tamanho de 1 centímetro até 5. O paciente pode relatar que uma parte do meu céu da boca ou palato saiu. Então, geralmente, essa é a queixa do paciente, né? Ele sente que uma parte do céu da boca dele saiu. Histologicamente, você vai enxergar lá no microscópio a presença de neutrófilos, macrófagos, tecido granulacional circundando o acúmulo de mucina. O diagnóstico diferencial deve ser feito com neoplasia da glândula salivar, diagnóstico diferencial com malformações vasculares, deve ser feito com uma variz venosa, né, que é as varizes, e também dos tumores de tecido mole, como lipoma e neurofibroma. Histologicamente, vai fazer uma hiperplasia pseudoepiteliomatosa, necrose acinar, metaplasia escamosa dos núcleos glandulares, pode ser confundido com carcinoma epidermoide ou carcinoma mucoepidermoide. Então, essa metaplasia acontece no exame histológico do caso de cialometaplasia. O diagnóstico, a biópsia e o exame histopatológico são essenciais. Então, justamente por você tirar o carcinoma de linha, né? Então, tem que fazer a biópsia e o exame histopatológico. O tratamento, a úlcera é autolimitante, né? Cicatriza em torno de 5 a 6 semanas e você vai fazer um acompanhamento. E nesse período, você pode recomendar o uso de colutórios antissépticos para prevenir infecções secundárias. Dentre as lesões obstrutivas, nós temos as chamadas mucocele e a rânula, né? São lesões reativas obstrutivas, né? A mucocele, que envolve a glândula salivar menor, é um fenômeno de extravasamento de muco, né? Geralmente ele é provocado por trauma, né, do ducto, resultando no escape ou extravamento do muco para o interior do tecido conjuntivo. Então, essa é a mucocele que envolve glândulas salivares menores. A localização mais frequente da mucocele é no lábio inferior. A mucosa, quer dizer, a coloração dele, geralmente pode ser normal ou um pouco azulada. Outras localizações da mucocele, então ela pode ocorrer na mucosa bucal, na região ventral da língua, no soalho bucal e na região reto-molar. Então, nos locais que anatomicamente vocês têm glândulas salivares menores, vocês poderão ter também a mucocele. As crianças e adolescentes são mais comumente acometidos. Então, você tem um aspecto clínico aqui da mucocele, né? Então, na palpação e na história clínica, você já praticamente faz o diagnóstico clínico, né? Então, você tem um aspecto aqui de mucosa normal, um aumento de volume. Na palpação, vocês vão sentir que ele é insuflante, né? Que contém o líquido, né? E naquela segunda parte que eu falei para vocês, a gente vai mostrar vários casos clínicos de conduta frente à mucocele. Como é que você vai fazer para resolver o problema da mucocele? Então, esse é o aspecto clínico da mucocele. Então, você tem aqui, após cirurgia, né, durante o transcirúrgico, o aparecimento de uma glândula salivar menor, cheia de mucina, né, como se fosse uma saliva grossa. Tá? A rânula é outra obstrução de glândula salivar, porém envolvendo glândulas salivares maiores, principalmente a glândula submandibular e sublingual. Então, é um termo usado para mucocele que ocorre no soalho bucal. Então, ele tem esse nome porque ele parece uma rã, é o significado, né, da nome. A origem da mucina extravasada é usualmente da glândula sublingual, né? Então, geralmente, a origem da rana, ele envolve grande parte a glândula sublingual. Então, você tem um aumento de volume flutuante, de formato abaulado e coloração azulada no soalho de boca. E ela ocorre mais em crianças e adultos jovens. Em geral, localiza-se lateralmente à linha média. Geralmente, ela é
unilateral, mas ela pode ser bilateral. Quando ela é bilateral, geralmente ela pode provocar uma retração da língua e pode até causar uma falta de ar, principalmente se o paciente for um respirador bucal. E você tem uma variante clínica que não é muito comum da rânula. É a rânula que envolve a porção cervical do paciente. Quando acontece isso, ela é chamada de rânula cervical ou rânula mergulhante. Então, quando ocorre a formação de mucina e ela está em íntima relação com o músculo milioide e produz um aumento dentro do pescoço. Então, quando você tem a suspeita dessa rânula mergulhante, você vai solicitar uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética para auxiliar no diagnóstico dessa condição. O tratamento é cirúrgico e a remoção da glândula sublingual ou marsupialização está indicada. O prognóstico é bom, mas pode ocorrer recorrência, correto? Então aqui você tem uma rânula unilateral, tá? E aqui do outro lado uma rânula bilateral. Então vocês notam, por exemplo, quando ocorre a rânula bilateralmente, ele pode provocar uma retração da língua, né? E se o paciente for um respirador bucal, ele pode ter dificuldade até de respiração, correto? Então, o tratamento é geralmente uma marsupialização ou a remoção completa da lesão. Nesse caso aqui foi feita uma marsupialização. Então, na técnica de marsupialização, você faz uma incisão, acha a lesão cística, né, a chamada pseudocisto, e você vai suturar a mucosa da lesão, da rânula, com a mucosa da cavidade bucal. Então, vai ficar uma cavidade acessória. Então, essa sutura, esses pontos, a gente deixa em torno de 15 a 20 dias. Então, a lesão vem regredindo de dentro para fora. Então, você tem o caso aqui no pós e embaixo aqui a solução definitiva do caso. Então, é uma técnica que pode ser realizada, que é uma técnica mais conservadora, né? Então, para os casos mais radicais, você tem que remover a glândula envolvida. Então, primeiramente, geralmente tentam uma técnica mais conservadora. Então, você tem aqui outro caso de rânula unilateral, um aspecto clínico. Antigamente, alguns autores usavam para fazer a marsupialização, passar um fio de nylon, esses fios que a gente usa para pescaria mesmo, e transfixava a lesão e deixava amarrada aí uns 15 dias, né? Então, na perfuração, no orifício que passava o fio de nylon, sofria um fenômeno de epitelização e por aquele orifício que ocorria uma epitelização, a saliva continuava saindo e resolvia o problema. Mas hoje essa técnica não é muito utilizada mais, tá? Então, tá vendo? Realizando a técnica, mas em muitos casos a gente conseguia resolver usando essa técnica, que é uma técnica barata, sem problema nenhum, né? Muito fácil de ser realizada. Outro caso de mucocele, né? Mucocele é aquele caso, e a sutura. O ideal é que a gente conseguisse tirar a lesão por inteiro sem haver rompimento. Essa é a técnica ideal. Porque durante a cirurgia, se você romper a lesão, o líquido extravasa e você perde toda a referência, aí você não sabe se está manipulando tecido patológico ou se está manipulando tecido sadio.